Olá, tudo bem? O tema de hoje, na minha opinião, é o que vai fazer a diferença em sua vida. O tema de hoje, tenho certeza, vai dar um direcionamento a você como nunca antes aconteceu. Por isso, pegue a Bíblia, pegue uma caneta, a sua lição, o seu caderno, chame os seus amigos e vamos agora ao estudo da Palavra de Deus. Hoje, a quinta coluna da verdade, os 10 mandamentos, a santa lei de Deus. Esse é um tema que vai mostrar para você que existem 10 frases de esperança na Bíblia. Existem aqui 10 princípios da felicidade. A base para a felicidade do homem. A base para mostrar que a pessoa realmente aceitou Jesus e agora anda com Jesus. Porque não basta apenas aceitar Jesus como Salvador. É preciso aceitá-lo como Senhor. E falando em aceitá-lo como Senhor, envolve uma vida de obediência aos seus mandamentos. Vamos ler o que diz Salmo 119, verso 151. Está escrito: Tu estás perto, Senhor, e todos os teus mandamentos são verdade. Percebeu? Deus está perto. Está muito perto. Por falar em estar perto, eu quero chamar você para estar mais perto de mim um pouquinho. Chega um pouquinho mais perto aí. Mais perto, né? Está muito longe. Um pouquinho mais perto, olhe no meu rosto, nos meus olhos. Porque é o seguinte: você já ouviu dizer por aí que a lei de Deus foi abolida? Já ouviu alguém falar por aí que os mandamentos de Deus acabaram? Pois é, eu também já ouvi. Eu também já ouvi pessoas e mais pessoas falarem isso por aí. Mas notem o que está escrito aqui: Tu estás perto, Senhor. Hoje Deus está perto de nós. Ele está perto de nós todos os dias. E nesse momento está perto de você e de mim. Está aqui comigo, nesse sofá, aqui ao meu lado. Mas também está aí com você, em sua casa, em seu quarto, em seu escritório, na igreja, no grupo onde você se encontra. Deus está perto. Deus nunca esteve longe. Aquela sensação de que Deus não ouve a oração, sabe? Aquela sensação de que a oração não passa do teto. Essa sensação estranha de que Deus nos abandonou é simplesmente uma sensação causada pelo pecado. Porque, na verdade, Deus não está longe, Deus está perto. Amém? Muito perto de cada um de nós. Por isso o texto diz: e todos os teus mandamentos são verdade. Ou seja, os 10 mandamentos. Falando em 10 mandamentos, uma pergunta muito curiosa: quem escreveu os 10 mandamentos? Deus ou Moisés? E escreveu em quê? Qual foi o material que ele usou para escrever? A Bíblia diz sobre isso. Veja aqui comigo Êxodo 31, verso 18. Está bem aqui, pode abrir sua Bíblia aí também, Êxodo 31, 18, está escrito: E tendo acabado de falar com ele no Monte Sinai, deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. Aqui está, Deus escreveu os 10 mandamentos com o seu próprio dedo em 2 tábuas de pedra. Na primeira tábua escreveu 4 mandamentos e na outra 6 mandamentos. Assim, Jesus Cristo, quando esteve aqui na terra, apresentou a nós a essência dos 10 mandamentos. E disse Jesus que a essência é o amor, é claro. E os 10 mandamentos se resumem exatamente no amor. Porque os 4 primeiros mandamentos falam do nosso amor para com Deus e os outros 6 mandamentos do nosso amor para com o próximo. Em outras palavras, os 10 mandamentos têm uma mensagem de amor. Amor de Deus e amor a Deus e também o amor ao nosso próximo. Quando Moisés desceu da montanha com os 10 mandamentos nas mãos, as tábuas nas mãos, o povo estava adorando um bezerro de ouro. E o que Moisés fez? Indignado e chateado com aquela situação, ele quebra as tábuas. E Deus diz: Moisés, prepara 2 novas tábuas e suba ao monte novamente. E Moisés sobe ao monte com as tábuas na mão e Deus escreve de novo os 10 mandamentos. Quer ver? Eu vou ler aqui para você Deuteronômio capítulo 10. Aqui nós temos claramente a segunda vez que Deus escreve os 10 mandamentos, com o seu próprio dedo. Deuteronômio 10, a partir do verso 1, está escrito: Naquele tempo me disse o Senhor: lavra 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e sobe a mim ao monte, e faze uma arca de madeira. Escreverei nas tábuas, ou nas 2 tábuas, as palavras que estavam nas primeiras que quebraste, e as porás na arca. Assim fiz uma arca de madeira, de acácia. Lavrei 2 tábuas de pedra como as primeiras, e subi ao monte com as tábuas na mão.
Então escreveu o Senhor nas tábuas, segundo a primeira escritura, os 10 mandamentos que ele vos falara no dia da congregação, no monte, no meio do fogo, e o Senhor mas deu a mim. Ou seja, Deus escreveu a sua santa lei 2 vezes. 2 vezes. Agora, tem uma coisa interessante nisso tudo. Quem escreveu a Bíblia? A palavra de Deus, quem escreveu? Você sabe, não foi Deus. Deus não escreveu a Bíblia. Deus inspirou os homens, inspirou cerca de 40 pessoas, e essas 40 pessoas escreveram a Bíblia. E você sabe, a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. Aqui dentro nós temos a direção divina. Deus não escreveu, Deus inspirou. Na história bíblica nós podemos destacar 3 momentos em que Deus escreveu alguma coisa. A primeira é exatamente no Monte Sinai. Ele escreve os 10 mandamentos. Essa é uma coisa que Deus escreveu. Um segundo destaque foi exatamente em Babilônia, numa grande festa de orgia, quando Beltesazar estava coordenando uma festa totalmente contrária à palavra de Deus. E naquela noite aparece a mão de Deus e escreve numa parede, em aramaico, Mene, Mene, Tekel, Ufarsim. Aquela frase era uma frase de juízo, uma frase de definição da vida daquelas pessoas. Este é um segundo momento. E um terceiro momento foi quando Jesus esteve aqui na terra e Jesus Cristo escreveu na areia os pecados das pessoas que queriam apedrejar a Maria Madalena. Vejam que ao escrever os pecados, ele escreve na areia, mas ao escrever seus mandamentos, ele escreve em pedra. Sabe por quê? Porque Deus não tem interesse em registrar os seus pecados. Ao escrever os pecados na areia, ele queria dizer o seguinte: quando vem a chuva e o vento apaga, mas a lei tem que ser escrita em pedra, porque pedra é símbolo de eternidade, e os seus mandamentos são eternos, porque Deus é eterno e a sua lei é eterna. Então é assim, é por causa disso que ele escreve a lei em pedras, tábuas e pedras. E depois entregou a Moisés. Agora, qual é a mensagem dos 10 mandamentos? O que de fato está escrito na lei? Eu convido você a abrir a Bíblia comigo e pela primeira vez nesse seminário nós vamos ler os 10 mandamentos. É um momento emocionante, sabia? Porque vamos ler não palavras de um poeta, não palavras de uma pessoa famosa aqui da terra. Nós vamos ler agora as palavras de Deus, os 10 mandamentos que Deus escreveu com seu próprio dedo em 2 tábuas de pedra. Deus desceu do céu, veio em cima de uma montanha, o monte fumegava e tremia, a montanha encheu-se de fumaça, os anjos estavam ali, formando uma nuvem de testemunhas, como diz o livro de Atos. E Deus, em meio a esta cena, o monte tremendo, os anjos ali, aquela cena incrível, Deus aparece e escreve os 10 mandamentos. Foi maravilhoso o que aconteceu no Monte Sinai. Hoje você ouve falar de campanhas do Monte Sinai. As pessoas falam do Monte Sinai como prosperidade, mas não falam da lei, não falam dos mandamentos, não falam dos princípios que Deus deixou ali, os 10 princípios. Deus desceu na montanha para escrever. Se isso não fosse importante, Deus não teria feito isso. Deus não teria descido na montanha para escrever os 10 mandamentos. E agora eu convido você a abrir a Bíblia comigo em Êxodo 20. Êxodo é o segundo livro da Bíblia. Aqui nós vamos ler exatamente o que Deus escreveu com o seu próprio dedo. Isso é tão incrível, tão importante, que eu gostaria que o Brasil inteiro parasse. Eu gostaria que todo mundo parasse agora e se concentrasse, porque vamos ler o que Deus escreveu. O que Deus escreveu. Às vezes, quando um artista famoso aparece numa cidade e ele deixa cair alguma coisa da sua roupa, ou por onde ele passou, ele tocou, ele usou um lenço para enxugar a boca num restaurante, aquele lenço torna-se algo tão assim famoso. Olha o lenço desse cantor, olha isso, daquela pessoa, é famoso. Isso tudo não tem valor nenhum. O valor realmente é o que eu vou ler agora, os 10 mandamentos. Está preparado? Espero que sim. Então vamos lá, Êxodo 20, versos 1 e 2 é uma introdução. Então falou Deus todas essas palavras: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito e da casa da servidão. Agora vem o primeiro mandamento, no verso 3. Não terás outros deuses diante de mim. Olha o mandamento, primeiro. Vamos agora ao segundo mandamento, que diz, atenção, versos 4, 5 e 6. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais dos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem,
e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Este é o segundo mandamento. O terceiro mandamento está no verso 7, que diz: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Esse é o terceiro mandamento. Agora vamos para o quarto mandamento. O quarto mandamento é incrível. Vai do verso 8 até o verso 11 e diz: lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Esse é o quarto mandamento. Agora vamos para o quinto mandamento, verso 12, que diz: honra teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Esse é o quinto mandamento. E o sexto mandamento, verso 13, diz: não matarás. O 7º mandamento, verso 14, não adulterarás. O 8º mandamento, verso 15, não furtarás. 9º mandamento, verso 16, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. E 10º e último mandamento, verso 17, que diz: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao seu ou ao teu próximo. Pronto, esses são os 10 mandamentos. Acontece que há uma profecia em Daniel 7:25 que chama a nossa atenção. Confira comigo esta profecia. Daniel 7:25 diz assim: proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. Veja, a Bíblia diz que alguém cuidaria em mudar os tempos e a lei. Quem será que mudaria os tempos e a lei? Quem será? Será que Deus mudaria? Nós poderíamos perguntar a Deus: será que Deus mudaria os tempos e a lei? Se nós fôssemos para Malaquias, Malaquias é o último livro do Velho Testamento, antes de Mateus. Veja o que diz Malaquias capítulo 3, verso 6. Porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Portanto, Deus não mudaria a lei. Ele diz: eu sou o Senhor teu Deus e não mudo. Então Daniel diz: alguém vai mudar os tempos e a lei. Deus diz: não sou eu, porque eu não mudo. Amém? Quem sabe Jesus mudaria os tempos e a lei, como muitas pessoas dizem, como membros, pastores, missionários, sacerdotes, e estão dizendo por aí que Jesus aboliu a lei. Vamos ver se Jesus aboliu a lei? Vamos ver o que diz aqui o Evangelho de São Mateus, capítulo 5, verso 17. Presta atenção, olhe bem nos meus olhos, olhe bem no meu rosto, chega pertinho de mim, quero te falar e mostrar na Bíblia o que Deus fala sobre Jesus e a lei, para nunca mais ter dúvidas, ok? Observe aqui, Mateus 5, verso 17. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Amém? Então Jesus diz: eu não vim revogar a lei. Deus diz: eu não mudo. Jesus diz: também não vim mudar. Ora, se Deus não muda, se Jesus não muda, se o Espírito Santo não muda, como entender Daniel 7:25 que diz: alguém vai mudar os tempos e a lei? Mais uma vez, nós voltamos um pouco ao passado, à história, e percebemos que aquela mulher de Apocalipse 17, lembra? Aquela prostituta, ela iria prostituir a verdade, ela iria prostituir os mandamentos, ela iria mexer, transformar, adulterar, mudar a lei, como diz Daniel 7:25. Satanás usaria aquela mulher, aquela igreja, a igreja romana, o poderio de Roma, e eles mexeriam na lei, como de fato aconteceu. Você sabe que no dia 7 de março do ano 321, Constantino, o grande imperador romano, ele faz o primeiro decreto, assina o primeiro documento, mudando um dos 10 mandamentos, mudando o 4º mandamento, que fala do sábado. Ele adultera este mandamento e diz que o dia venerável, o dia de guarda, o dia de descanso, é o primeiro dia da semana, é o domingo. Isso ocorreu no dia 7 de março do ano 321. Mais tarde, esse decreto dominical, essa lei dominical colocada por Constantino, se transforma num mandamento, e esse mandamento é colocado no catecismo romano. Se você pegar o catecismo da igreja romana, você vai perceber que ali está
o adultério aos mandamentos, a prostituição aos mandamentos, como diz Daniel 7:25 e como aparece em Apocalipse 17. Ou seja, você pegando o catecismo, você percebe que o segundo mandamento, que fala das imagens, esse mandamento foi tirado. No catecismo não tem o mandamento das imagens. Mas não é somente isto. Você percebe também que no catecismo romano, o quarto mandamento que fala do sábado foi trocado por um outro mandamento que fala do domingo. E mais, o 10º mandamento foi dividido em 2. Assim, o segundo, o quarto e o 10º mandamento foram literalmente adulterados, foram descaradamente mudados. E hoje, igrejas evangélicas, igrejas em geral, aceitam o mandamento adulterado, prostituído, que a igreja de Roma estabeleceu. Assim, você percebe que hoje a venda de imagens tornou-se um grande comércio, e a Bíblia diz, não faça imagem e não se curve diante delas. Você percebe que hoje guardar o sábado é muito difícil porque a sociedade, o comércio, as empresas, os empresários, eles focam muito no sábado. Mas Deus disse para guardar o sábado. Acontece que os homens mudaram esse mandamento, adulteraram, prostituíram esse mandamento e jogaram a verdade por terra. A Bíblia diz, jogou a verdade por terra, fez isto, pisou na verdade, fez isso e prosperou. Daniel 8:12. Por isso, nós estamos aqui fazendo esse estudo bíblico, mostrando para você que, embora isso tudo tenha acontecido, nem tudo está perdido. Deus tem um povo na terra que guarda os mandamentos. Deus tem uma igreja na terra que defende o princípio da lei. Deus tem na terra um movimento profético. Apocalipse 14, verso 12, diz claramente assim, senhores. Ouça, leia, veja por você mesmo. Apocalipse 14, 12. Aqui está a perseverança dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Amém? Você quer fazer parte desse povo que guarda os mandamentos de Deus? Você quer fazer parte desta igreja que aceita os mandamentos de Deus? Você aceita os princípios da lei? Você quer Jesus no coração? Você quer andar na verdade? Ou você quer ficar no engano, na mentira lá fora? Você quer realmente seguir os princípios de Deus? Então aqui é o seu lugar. Aqui é o caminho, Jesus é o caminho, Deus tem um povo. Agora Deus também disse, sabe o que Deus disse? Aquele que diz, eu conheço a Deus, mas não guardo os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. E você sabe, o pai da mentira é Satanás, João 8:44. E quem diz que conhece a Deus e não guarda os mandamentos é mentiroso, 1 João 2, verso 4. Jesus quer você como um cristão verdadeiro. Jesus me quer como um cristão verdadeiro. Jesus quer restaurar a verdade dos mandamentos no seu coração. Jesus quer restaurar a verdade da lei na sua vida. Jesus quer que você seja um fiel guardador dos seus mandamentos. Nós guardamos a lei não para sermos salvos, nós guardamos a lei porque Jesus nos salvou. Nós guardamos os 10 mandamentos não para sermos cristãos, e sim porque somos cristãos. Nós guardamos a lei de Deus não para sermos, mas porque somos. Cristo nos salvou na cruz e por isso guardamos a sua lei. Não pense você que o adventista é legalista, porque não é. Não pense você que nós somos seita, porque nós não somos. Não pense você que nós guardamos a lei para irmos para o céu, não é assim. A gente guarda a lei porque Jesus nos salvou. É uma demonstração de gratidão. Assim como a luz brilha para ser luz, brilha porque é uma luz e não para ser uma luz, percebeu? Assim, a laranjeira produz laranja, não para ser uma laranjeira, mas porque é uma laranjeira. A macieira produz maçã, não para ser uma macieira, mas porque é uma macieira. E nós guardamos a lei, não para sermos cristãos, mas porque somos cristãos. Não para sermos salvos, mas porque somos salvos. Que tal? Amém? É isso que você entendeu? Você quer a verdade? Ah, pastor, mas é difícil. Eu sei que é difícil. Mas eu pergunto, qual caminho leva para o céu? O largo ou o estreito? É o estreito, então é difícil. Mas tem uma coisa, segura na mão de Deus. Sabe aquela música que diz, segura na mão de Deus? Sim, segura na mão de Deus, mas não é para segurar, segura e vai. Eu digo o contrário, segura na mão de Deus e vem. Vem para a verdade. Vem para Jesus, aceite a verdade do coração, olhe nos meus olhos, está olhando nos meus olhos? Chega perto de mim, eu quero falar com você, eu quero orar por você, eu quero entregar sua vida nas mãos de Deus, eu quero pedir um milagre para você, eu quero pedir o poder do Espírito Santo para você,
para que você realmente comece agora a guardar os mandamentos de Deus. Se é isso que você deseja, eu vou orar por você. Vamos falar com Deus? Curve a cabeça, feche os olhos, vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus, obrigado por esta decisão. Obrigado porque essa pessoa decidiu guardar os teus mandamentos e andar na verdade. Eu entrego esta pessoa sob os teus cuidados, esta mulher e este homem, e que o poder do Espírito Santo esteja sobre ela, sobre ele e sobre nós hoje. Em nome de Jesus. Amém.